Sejam bem-vindos ao RecrutaCast do Vagas for Business. Eu sou a Paola, diretora de Customer Success e Revenue Ops aqui na Vagas. Essa é uma edição super especial que a gente está trazendo para vocês, uma parceria da Vagas for Business com a Lute. A gente vai trazer 4 episódios conversando com diretores de RH de algumas das empresas mais relevantes do mercado. E aí, obrigada, Gustavo, pela parceria e por aceitar o nosso convite. Bora lá. Eu que agradeço a parceria aí com a Vagas e aprender aí com os nossos entrevistados e nos divertir aqui no podcast. Boa. Vamos lá. Hoje a gente tem com a gente a Valéria La Plata. Ela é diretora de RH da Direcional. Valéria, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória e super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Gustavo, Paola, super obrigada. É super positivo a gente poder ter esse momento mesmo de bate-papo para a gente poder contribuir com esse mercado, enfim. Então, eu que agradeço o convite. Maravilhoso. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da Direcional, da Valéria. Boa. A Direcional é uma empresa de mais de 40 anos no setor de construção civil, incorporação e vendas. Trabalhamos aí durante muito tempo com o programa Minha Casa Minha Vida. Nosso principal propósito é transformar a vida das pessoas, poder dar oportunidade das pessoas terem o seu lar, né, terem a sua casa própria. Eu acho que nada mais transformador e empoderador do que você ter seu lar, a sua casa, o seu canto, o seu espaço, e a gente poder proporcionar isso para as pessoas, poder proporcionar para as famílias, né, poder dar uma situação digna de moradia, de saneamento. Então, o nosso propósito está muito conectado com essa transformação da vida das pessoas, com essa oportunidade delas terem aquilo que a gente considera realmente como básico para que elas se desenvolvam e possam seguir aí as suas trilhas. A Direcional, o Grupo Direcional hoje tem 3 empresas no grupo, né? A Direcional, a Riva e a Direto. A Riva também trabalha com o setor imobiliário, num outro padrão de apartamentos. E a Direto, uma parceria com a XP, né, dentro do crédito imobiliário. Então, temos aí 3 vertentes no Grupo Direcional. E esse é o nosso grande desafio, meu desafio enquanto, né, gestora da área de gestão de pessoas, de RH, trabalhar todo o desenvolvimento. Nós estamos com aproximadamente 10 mil pessoas diretas e indiretas hoje na companhia, espalhados em vários estados do Brasil. E é um grande desafio poder captar, atrair, desenvolver e manter essas pessoas conosco em um crescimento de negócio que nós estamos aí bem desafiador. Então, temos bastante coisa para nos divertir aí. Já acompanho a Valéria há algum tempo no mercado. Eu acho que tem muita gente aqui que está ouvindo, né, e nos vendo, curioso para saber como que você chegou até essa posição, né? Conta um pouco da sua caminhada aí. Olha, né? já na minha carreira tive aí grandes desafios. Eu comecei fazendo estágio, né? Então, por isso que eu acredito muito em programas de estágio, programa de trainee, programa de base mesmo, de aprendizado e desenvolvimento, que foi como eu comecei. Eu comecei no Estadão. Né? Sou paulista, então, né, comecei aqui no estado de São Paulo, no jornal, e fiz uma carreira de aproximadamente 8 anos. Eu cheguei como estágio, como estagiária, depois desenvolvi, entrei na área de recrutamento e seleção, e depois na área de desenvolvimento, na área de treinamento e capacitação. Depois comecei a desbravar outro mercado, então saí da prestação de serviço e fui para bens de consumo. Foi onde eu entrei nas cervejarias Kaiser. E antes ainda das fusões, né? Porque depois as cervejarias tiveram uma série de fusões. Hoje, muito mais conhecida, né, como Heineken. Então, eu tive essa passagem nas cervejarias. Passei por várias fusões e aquisições, porque teve Molson Coors, depois FEMSA, depois Heineken. Mas a Heineken sempre foi a parceira da Kaiser desde o início. Então, tem uma história aí nesse mercado cervejeiro. E nessa época eu fui trabalhar como business partner e ainda não tinha esse nome, né? A gente não pode falar assim a quantidade de tempo, né? Porque senão a gente já começa a entregar, né? A gente vai entregando toda essa história. Mas foi aí que eu comecei a trabalhar como business partner e eu não tinha ainda essa nomenclatura, mas eu era parceira de negócios da área comercial.
E foi um momento de carreira muito bacana, porque foi onde a gente estava de fato conectado com o negócio, porque a cervejaria em si tinha um sistema de parceria, né, com todo o sistema Coca-Cola na parte de distribuição, logística e distribuição. E nós, da cervejaria, a gente treinava e desenvolvia os funcionários dos bottlers, né, dos franqueados do sistema Coca-Cola. Então, desde o início, a gente começou a trabalhar esse sistema de negócio, do RH ligado a negócio. Porque não era só a empresa que eu representava, mas todos os nossos franqueados, que era a nossa ponta. E cada um deles com um modelo de negócio diferente, o seu modelo de negócio, o seu modelo de gestão. Então, poder fazer essa parceria e ter a sensibilidade de poder entender como que a gente trabalha com pessoas dentro de culturas distintas. Porque por mais que tivesse tudo dentro do grande guarda-chuva, né, da cervejaria do sistema Coca-Cola, cada franqueado é uma empresa diferente, né? Então, foi uma experiência riquíssima. Depois, eu passei para um outro desafio, ainda em bens de consumo, mas num mercado totalmente diferente. Fui para a JBS. E na JBS, o meu desafio era acompanhar o crescimento da empresa, né? Teve um momento, lá eu estava como gerente de desenvolvimento organizacional, e nós estávamos, na época, com 22 frigoríficos, 18 mil pessoas, e em franco crescimento, né? E passei pela época em que a JBS comprou a Swift, e do dia para a noite a gente deixou de ter 18 mil colaboradores para ter 85 mil. Então, Olha, um baita desafio, sim. numa empresa que virou o gigante que a gente vê hoje, né, com várias aquisições. Acho que estava começando, né, eu estava nessa época que estava começando todo esse processo de aquisição e de crescimento. Fiquei nesse desafio durante 3 anos e depois fui para Bimbo do Brasil. Eu brinco que eu falo que eu fiz o package, né, de cerveja, carne e o pão, ou seja, e depois fui para construção, pego o puxadinho, tenho churras completo. A Muito bom. experiência completa, né? E fui para Bimbo, que é uma outra empresa fantástica, assim, é uma empresa mexicana, aqui no Brasil muito conhecida também pela Puma, pela Plus Vita, pelos bolinhos Ana Maria e todo o restante do portfólio maravilhoso que tem. Tive a oportunidade de atuar como executiva de desenvolvimento organizacional também. Na minha carreira, eu tive algumas passagens em perfil generalista, perfil especialista. Uhum. A minha área de coração é a área de desenvolvimento. E nessa época, na Bimbo, eu estava como executiva de DDH. Foi também um grande aprendizado, porque a gente trabalhar numa multinacional e a gente conseguir desdobrar as estratégias corporativas, né? Onde a gente tem que ter uma ligação forte com o headquarter para que a gente traga todos os inputs e consiga disseminar isso, garantindo a cultura local, né? E nessa época eu tive uma experiência que foi fantástica. A gente tinha um programa na Bimbo de cultura, né? A Bimbo tem uma cultura muito forte. E a gente tinha um programa de cultura que, quando veio da matriz para cá, a gente falava, puxa, mas tem coisas aqui que não encaixa, que é muito da cultura mexicana. E a gente vai ter que aclimatar isso aqui para o brasileiro, né? E eu tinha uma certa dificuldade de conseguir vender, né, na matriz esse entendimento da cultura brasileira. E teve um dia, a diretora global estava num roadshow aqui no Brasil, eu falei, já sei, vamos fazer uma rodada pelas nossas plantas, para ela entender um pouquinho a cultura local. E a gente tinha uma planta no Rio Grande do Sul, uma planta em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. E aí, nesse roadshow, a gente começou a pegar as particularidades locais, que partia de tudo, das práticas locais, que envolvia religião, envolvia costumes, né, locais. Então, vamos entender como que é um churrasco gaúcho, vamos entender como que é o pelourinho lá em Salvador, vamos entender a cultura musical, vamos entender a cultura religiosa, vamos entender como outras coisas que obviamente impactam no trabalho, mas que a gente precisa respeitar essa cultura local. E foi fantástico. Depois que a gente fez esse roadshow, a gente conseguiu tropicalizar muitas coisas, sem deixar de fazer aquilo que era importante para o grupo e engajando as pessoas, garantindo a sua cultura local. E às vezes parece simples, né, você integrar isso, né, mas muitas vezes a gente perde tempo, às vezes dentro
da sala de reunião e quando você leva o pessoal para ver o que está por fora, né? E a pessoa vive isso, é capaz até dela falar, viu, para lá aquele programa de cultura, isso tem que, né? É entender a diversidade na prática, Tangibiliza, né? É tangibilizar as questões de diversidade que vão muito além de outras questões que a gente está mais acostumado aí a trabalhar, mas é você, de fato, sair do seu país e entender os outros países. Perfeito. E o Brasil é quase que vários países em um só. Exato. A gente tem uma questão cultural aqui no Brasil muito forte, né? O Brasil do Nordeste, o Brasil do Sul, o Brasil do Centro-Oeste, a gente tem particularidades de culturas locais que precisam ser consideradas quando a gente fala de diversidade. Então, isso foi uma experiência incrível, assim, na minha trajetória. E aí, saí da Bimbo e entrei no ramo da construção civil. E eu acho que teve um bichinho que picou, né, quando a gente fala de construção civil, porque a princípio eu tinha uma ideia que a construção porque de fato um setor mais hard, né? Você trabalhar na construção civil, na parte de operação disso tudo, né? Falo que a construção civil ela não se faz no escritório, ela se faz na obra, né? A gente vestir bota, a gente ir atrás onde as pessoas estão de fato vivenciando aquilo. Existe um grande jargão que fala, o que você está fazendo? Eu estou colocando um tijolo em cima do outro. Não, eu estou construindo a casa de uma pessoa. Não, eu estou construindo o sonho de uma pessoa. E é verdade. A gente envolver as pessoas que estão na ponta e entender a realidade delas. As pessoas que trabalham num canteiro de obras, elas têm escritórios volantes. Hoje ela está nessa obra, amanhã ela está numa outra. Ela está flutuando em vários escritórios diferentes, Sim. que é o local de trabalho dela. E eu me apaixonei por esse setor, né? Eu fui para a Racional, uma empresa que trabalha basicamente no B2B, né? Muito conhecida por chopeira, porque a gente fez muitos shoppings, né? A gente tinha no portfólio da Racional muitos shoppings, mas uma empresa de alta tecnologia de construção, né? Fez obras muito... De alta complexidade, né? O CNPEM, por exemplo, que é o Centro o acelerador de partículas, né, do Centro de Tecnologia que tem ali em Campinas, a hospitais com toda a complexidade tecnológica que envolve. Então, não era só shopping, né, que também tem lá a sua complexidade, e shoppings, edifícios corporativos, centros de tecnologia. Então, são obras de alta complexidade, que também é muito diferente do meu mundo hoje, né? Então, hoje trabalhar com o setor imobiliário, onde a gente tem um cliente final, né? Onde hoje a gente tem muitos clientes finais, né? Então, na Racional, a gente tinha os clientes específicos dos empreendimentos. Aqui, o nosso cliente final é o dono do apartamento. A missão é diferente. A missão é diferente. Então, embora a gente fale que a gente está falando de aços concretos e afins, mas nós temos 2 segmentos totalmente diferentes. E na Racional foi onde eu assumi a posição de head da área. Foi a minha primeira oportunidade que eu tive de assumir a posição de diretoria para construir uma área de RH estratégico, né? E foi um desafio muito positivo. Tive ali desafios de trabalhar sucessão, né? Que foi a minha primeira oportunidade também de trabalhar em projetos sucessórios, e foi uma experiência fantástica. Em 2018, quando eu saí da Racional, e eu sempre provocava as pessoas para olhar as suas carreiras, né? E é muito fácil a gente, do nosso lugar de onipotência de RH, ficar cutucando os outros para olharem as suas carreiras. Mas acho que eu tive que me cutucar para olhar a minha carreira, né? E eu tive um insight e falei, não, eu vou testar a minha habilidade de seguir carreira solo. E resolvi abrir minha consultoria. E foi também um trabalho muito bacana, porque eu comecei a separar aquilo que eu de fato ia fazer e de fato não ia fazer. Porque quando a gente está numa posição executiva, tem coisas que você gosta e tem coisas que você gosta menos de executar. Na consultoria, você tem a liberdade de falar, isso eu faço, isso eu não faço, né? E me especializei, e a consultoria era muito focada no desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de executivos e cultura organizacional. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar por projetos, de trabalhar por job, de conhecer segmentos totalmente distintos, né? Então, ora eu estava atendendo uma empresa, uma metalúrgica, ora eu estava atendendo um banco, ora eu estava atendendo uma empresa automotiva. Então, com culturas e setores totalmente diferentes, né?
mas o meu foco era sempre o mesmo, gente. Né? Então, gente é gente, não importa o setor, não importa o segmento, não importa o porte ou a complexidade. Gente é gente. Então, foi uma época muito positiva, muito bacana. Nessa época também, eu me associei a uma outra grande consultoria, que é a The Burnett. Uma consultoria que nasceu em Curitiba e hoje tem unidades em São Paulo, em Porto Alegre, em Santa Catarina. E uma empresa que sempre teve um foco muito grande no recrutamento e seleção de executivos, em programas de transição de carreira. E a minha parceria com eles foi para que desenvolvesse um braço de desenvolvimento organizacional. Então, eu entrei com outro chapéu. Né? Não mais com um chapéu de RH, mas com uma rede de operações e de produto, e olhando para o mundo de consultoria sob o olhar de desenvolvimento de produtos, né? Olhando para o cliente da The Burnett, desenvolvendo produtos que pudessem agregar para os departamentos de RH. Então, foi outra experiência fantástica também. E nesse interim, então eu estava com a The Burnett e também com alguns clientes específicos da consultoria, desenvolvendo alguns projetos de gestão interina, que surgiu no auge da pandemia, porque também teve isso, né? Você resolve empreender e, a reboque, você ganha um período de pandemia onde você ainda está se ambientando no seu momento empreendedor, né? Tem que se reinventar de novo, né? Não deu nem tempo de acostumar com algumas coisas para se reinventar. Eu falei, gente, é um presente mesmo, né? Para o desenvolvimento humano. Mas vamos embora. E nessa época eu comecei a fazer esse trabalho de gestão interina, ou seja, apoiando empresas que estavam em processos de transformação e que muitas vezes empresas menores, startups, que não tinham condição financeira, de fato, de já investir numa área mais parruda de RH. Né? E como é que a gente faz isso? Bom, então vamos trabalhar de maneira consultiva. A gente começa desenvolvendo os projetos, a gente começa a estruturar a sua área e coloca uma pessoa no tamanho adequado para a tua organização para poder tocar os processos. E nesse interim atendi também diversas empresas, incluindo empresas de bens de consumo. Tive a oportunidade de ter um trabalho mais focado na Lapastina, né, gerenciando a área de RH da Lapastina, que é uma importadora de vinhos e produtos alimentícios, que é uma grande curadoria gastronômica, né? Também é uma outra empresa fantástica nesse interim. E ali também foi muito bacana, porque eu comecei a fazer outras coisas que vão além, outros cursos de formação que vai além do RH, né? Eu gosto muito e sempre apreciei vinhos, enfim, acho que eu sou uma entusiasta aí nesse mundo. E foi lá que eu falei, bom, gente, eu vou juntar um gosto pessoal com um trabalho. Né? E fui fazer formação de sommelier, fui fazer outras formações que também te abrem o horizonte para você fazer conexões com o dia a dia de RH. Sim. E aí, depois, terminando o meu projeto na Lapastina, surgiu uma oportunidade de fazer um projeto consultivo na Direcional. Né? E aí, conversando com o Ricardinho, que é o CEO e tal, ele falou, poxa, mas esse trabalho de um consultor, chegar aqui, né, não cria vínculo, né? E para os mineiros, o vínculo é uma coisa muito importante também na sua cultura. Ele falou, não, então, ou você vem, né, você gosta de vir aqui de vez em quando, fazer um trabalho consultivo. Não, a gente está precisando de uma reestruturação na nossa área de RH, de uma pessoa que esteja conosco. Ou você vem e assume o trem inteiro. Ou assume o trem, ou não vai assumir vagão nenhum. Isso aí. E foi muito bacana, porque eu acho que me levou, né, me deu um start já da minha trajetória na construção civil, com uma proposta por mais que seja construção, era um mercado totalmente diferente, com uma proposta de reconstruir um RH e ter a oportunidade de olhar o que o negócio precisa e que modelo de RH que a gente precisa para este negócio. E o que você falou é um desafio, né? Você falou no começo da carreira que você foi business partner num momento que não existia, né? Talvez a nomenclatura. Você cuidar de profissionais que são volantes, né? Em obras, né? Deve ser muito interessante ser RH de uma operação que é móvel, né? Diferente de uma fábrica que está lá, que não vai mudar, pode mudar o processo,
seu caso, as equipes, elas vão se deslocando, né? Vão. E assim, o que me encantou, né, nessa proposta e nesse projeto da Direcional? Que, primeiro, é uma empresa que tem um propósito que se vincula muito a tudo que eu acredito, né? Não é só o que está escrito na parede. É aquilo que, de fato, a gente faz no dia a dia, né? Quando eu tive a oportunidade, com alguns meses de empresa, de entregar as chaves numa entrega de um empreendimento, é onde a gente vê o propósito na prática. Porque uma coisa é você ir lá e você ver todos os materiais de comunicação interna sobre transformamos vidas, né? Transformamos sonhos em realidade. A outra coisa é você ir lá no momento da entrega de um apartamento, de um empreendimento, e você participar de uma entrega de chaves e você entregar a chave para a pessoa que lutou a vida inteira dela por aquele empreendimento. Né? Nossa, é emocionante demais. Emocionante demais. Chega até a emocionar. Porque quando a gente fala, é a compra de uma casa. Pode ser diferente quando a gente já tem a nossa casa e eu vou comprar um para investir, eu vou aumentar, eu vou fazer algum investimento. A outra coisa é você ver pessoas que batalharam suas vidas inteiras e estão tendo a oportunidade, por um programa de incentivo, por uma condição que a gente está dando, de ter a sua casa própria. É outro cenário. Ele está começando uma outra vida. É outro cenário. É uma vitória. Então, isso você vê o nosso propósito de fato na prática. Que show. E outra é o clima da empresa. Sim. A gente tem um clima muito bacana Um dia convida de trabalho. a gente para entregar É, uma chave por isso que eu ia perguntar. vivenciais. Esse processo, né, essa tangibilização, a galera da empresa, elas têm a chance de participar, de tangibilizar, de estar ali com vocês, porque eles estão ali na construção, né? Eles estão ali no processo da lida, do dia a dia. Eles têm essa chance de sentir essa missão acontecer, ela realizar, porque é cada vez mais comum, né? As pessoas, elas procurarem essa combinação, né? É óbvio que as pessoas, elas procuram o trabalho por um sustento, mas a realização, ela também é importante, né? Então, essa oportunidade, ela existe ali. Existe. Em toda vez que a gente vai entregar um empreendimento. E a Direcional, ela faz empreendimentos muito grandes. Se a gente for olhar no Distrito Federal, né, em Brasília e no entorno, a gente tem quase que cidades, bairros construídos pela Direcional. Olha. Então, assim, né, quando você entra na habitação popular, você tem muita oportunidade no Brasil de desenvolver esse tipo de empreendimento, esse tipo de negócio. Em Brasília, a gente tem um case maravilhoso, em que é praticamente um bairro inteiro construído pela Direcional. Então, a oportunidade que a gente dá para as pessoas, eu falo que a gente transforma vidas da porta para dentro e da porta para fora. Ah, que maravilhoso isso. Isso para RH e para falar de cultura é encantador. Sim. Então, quando eu falo de engajamento, quando a gente fala de engajamento, por mais que o RH vai fazer N programas de engajamento, se a gente proporcionar para as pessoas essa de ir lá, não só participar da construção, não só ir lá para fazer a auditoria dos nossos processos, não só para executar o que a gente tem que executar no dia a dia, que é a nossa função, é o nosso papel. Mas se a gente vai para lá e entrega essas chaves nesse momento, independente se foi uma entrega fantástica, como se foi uma entrega mais difícil. Porque temos problemas de, né? A execução. Como qualquer empresa, numa execução pode acontecer de ter um empreendimento que atrasou. E quando o empreendimento atrasa, a gente vai ter que lidar com a frustração do nosso cliente, né? E isso nos retroalimenta para falar, poxa, o que eu preciso melhorar? Aonde que eu posso melhorar no meu processo? Boa. Isso sensibiliza com o nosso papel e a nossa responsabilidade onde a gente está fazendo tudo isso. Então, eu acho que isso, na Direcional, foi o que mais me encantou para sair de um lado da mesa, pular para o lado de lá de novo, né? E essa oportunidade de poder, da porta para dentro, transformar a vida das pessoas no senso de realização, no engajamento, de estarem trabalhando num local onde elas se sentem felizes, onde elas se sentem realizadas, aonde elas sabem que elas é um clima muito amistoso, é um relacionamento muito bom. Tem pressão, Sim. Eu falo, tem pressão, tem perrengue, tem tudo, mas a gente está num ambiente seguro. Legal. Então, acho que isso é muito importante. E o seguro
de segurança emocional mesmo, né? Da gente estar numa empresa que está crescendo, numa empresa sustentável, numa empresa com solidez, que pode proporcionar às pessoas essa tranquilidade de poder desenvolver um belíssimo trabalho. E o restante, aí sim, vamos melhorar tudo, vamos melhorar nosso programa de desenvolvimento, vamos melhorar nosso programa de atração, vamos melhorar nosso programa de comunicação interna. Eu acho que isso é a nossa inquietude de construindo e fazendo essa transformação. Mas esse propósito legítimo e o clima organizacional são os nossos grandes alavancadores aí de employer branding, de engajamento que a gente tem. O mais incrível que tu tá trazendo, né? Eu, como uma pessoa de Customer Success, eu já olho aqui, né? O sucesso que vocês entregam ali na voz do cliente, né? Que tá trazendo ali para vocês a necessidade, tangibilizando isso de uma forma tão incrível. E quando a gente fala das pessoas, né? Ali dentro da direcional. E aí aqui eu queria trazer para uma pauta que é estratégia do negócio. Ou seja, a gente precisa estar sempre olhando para esse horizonte com a estratégia organizacional. Porque as duas coisas precisam estar muito costuradas, né? E aqui a gente tem um fator comunicação que é muito importante. Dentro de toda essa tua trajetória, o que você pode trazer pra gente, assim, de quais foram os maiores desafios que você teve? Eu sei que você trouxe muita coisa sobre o cultural, mas como você faz para conectar? Como é que você olha? O que é importante esse olhar, assim, de colocar na prática? Como costurar essa estratégia do negócio com a estratégia organizacional para que as duas coisas, elas caminhem juntas? Valéria, eu fiz só um comentário, senão... eu converso com muitos executivos, né? Já te conhecia, mas você contando a história, passa um filme na cabeça. Mas o que eu tenho visto é que as histórias de sucesso se coincidem. Você falou a sua trajetória inteira e você não falou de RH. Você está falando de negócios, você está falando de cliente. De gente, né? RH, ele é a costura. Mas parabéns, porque ter esse olhar de olhar pro quem vai receber o produto do dia a dia, às vezes a gente sente falta no mercado, né? A gente tá, a estratégia é um mero, né, um mero importante complemento, mas sua visão da chave também me encantou, né? Eu acho que por onde você passou, seja empresas de bens de consumo ou na atual, né, sempre falando do olhar, né, para quem vai receber o presente, né, o produto ou o serviço. Parabéns. Porque eu acho que é tão importante isso, né? Porque uma empresa existe para quê? Né? Qual que foi o propósito dessa empresa de fato? E se a gente não se conectar com isso, porque é aí, até aproveitando o gancho para poder trazer a pergunta que a Paula me provocou, é aí que a gente conecta a estratégia organizacional com o negócio. Porque são pessoas que vão fazer isso acontecer. Exato. Né? São pessoas. E aí, seja no papel da liderança, que é um papel importantíssimo de comunicar a estratégia para a ponta, seja no papel do RH, de ser um facilitador, de ser um mediador de tudo isso na organização. Se a gente não entender esse propósito, tudo que a gente vai fazer vai virar processo, vai virar burocracia. Porque é óbvio, a gente tem processos assim que... e estruturar processos, eu sou muito técnica na hora que eu estruturo um processo. Às vezes, né, o meu time mesmo vira e fala, ufa, que ela vai lá no detalhe. Porque eu acho que coisas estruturadas, elas dão muito mais consistência, governança, elas trazem mais. Então, vamos lá estruturar um processo, ter a política, ter a normativa, treinar a turma para poder desempenhar aquele processo. Mas se esse processo não for desenhado à luz disso que a gente precisa, para que essa que conexão? A gente vai fazer? Né? Teve uma outra passagem, que agora você também está me deixando um déjà vu aqui. Na Bimbo, teve uma passagem que foi muito legal. A gente tinha um programa ligado às escolas, né? Até pelo próprio produto, pela Ana Maria. Né? Ana Maria é um produto clássico da lancheira da escola, né? da cantina da escola. E a gente tinha um programa de visitação, né, das escolas. Então, as escolas também traziam os alunos para que eles pudessem saber como que fazia a bisnaguinha, como que fazia a Ana Maria, né? E a gente falava como que funcionava uma empresa, né? E mostrando como que fazia o produto e tal. E aí, numa dessas visitas, a gente recebeu uma carta, e aí a gente tinha um ursinho, né, que era o Ossito Bimbo, né? Tinha um ursinho que tinha o personagem que recebia as crianças na planta. E aí, num dos dias, a gente recebeu uma carta de uma criança, de uma mãe de uma criança,
que falou, poxa, que pena. Meu filho não pôde visitar, não, né, não pôde. Ele estava esperando, mas ele está hospitalizado. Ai. E aí contou toda a história. Imagina, né? A gente já se debulhou em choro ali e tudo mais. Mas isso chegou no RH, né? Porque é a área de conexão. Né? Isso chegou no RH. Ela falou assim, olha, que pena tal, mas se vocês puderem mandar o brinde, porque a gente dava um brinde, né? Uma ursinho? sacolinha que vinha um ursinho de pelúcia e vinha uns bolinhos e tudo mais. Mas se você puder mandar o brinde, ele vai ficar muito feliz. A gente olhou e falou, caraca, vamos lá. Não é mandar o brinde. É além. É muito além disso. Pois bem, fizemos lá uma força-tarefa e quem que foi visitar o menino no hospital? O ursinho. Maravilhoso, gente. Então, assim, conectar pessoas é muito além de processo. Falar de propósito empresarial é muito além de processo. Falar de RH é muito além de processo. Então, muitas vezes eu vejo falando, mas a área de gente, um pouco do que a gente estava conversando agora há pouco, né? Mas agora é o home office, porque se não for o home office não tem, porque se não for isso a gente tem que engajar, a gente tem que fazer um baita projeto de employer branding para atrair, para não sei o que, não sei o que. Mas cadê a verdade nisso tudo? Isso. Cadê a verdade que está atrás disso? Então, se as pessoas não se conectarem e não tiverem o autoconhecimento para saber o que você está fazendo na área de RH, não vai fazer. Perfeito. Vai fazer processo, vai fazer política, vai desenhar fluxo, vai fazer um benchmark, vai chegar para querer fazer um pacote de benefícios que vai custar um tantão e às vezes não vai viabilizar no budget que a gente tem. Mas aonde está o seu propósito em trabalhar com gente? Porque trabalhar com gente é trabalhar com quem está lá na ponta no canteiro de obras, é ver qual é a necessidade daquela pessoa, é trabalhar lá na ponta, saber que os programas que você faz de endomarketing, os programas que você está conectado, esse programa de visita das escolas e tudo mais, era um programa de marketing. Era um programa de marketing. O RH executava, porque tinha uma área lá de RH que aproveitava e executava. A área de segurança do trabalho estava com a gente, tem que ter uma super segurança. Eu estou com crianças dentro da planta, né? Dentro de uma fábrica. Então, assim, isso vinha para o RH, porque a gente fazia uma parceria com o marketing e a gente executava, mas era um projeto de marketing. Mas não importa, é nosso, entrega o propósito. E nesse contexto, você que já trabalhou com diferentes equipes, qual é esse desafio? Porque normalmente você deve ter passado por empresas que a equipe ainda não está olhando para esse... Exato. Né? Qual que é esse desafio de trabalhar a equipe? Ou os principais desafios para conectar o RH a essa Posso fazer uma essa visão? conexão com a tua Pode. pergunta? Porque esse é um olhar muito do RH, gente, conectando com a estratégia da empresa, porque lá no final tem que ter a geração da receita. E aí você tem decisores no meio disso tudo, que participam dessa construção estratégica. E às vezes o olhar, trazer, né, assentar o olhar para a gente, porque na execução é que a gente consegue chegar lá. Como é que você consegue conectar tudo isso? De trazer esse olhar do sensível, sem deixar, obviamente, né, que o objetivo do negócio aconteça, a missão aconteça. Como é que tu consegue trazer e falar, pessoal, para aqui, né? Deixa eu trazer um pouco desse olhar para vocês, porque a estratégia, sem esse olhar, ela não vai funcionar. E você sabe que é um desafio, porque embora, né, e contando, quando a gente conta a história, eu pelo menos me sensibilizo muito contando essas histórias. Mas no dia a dia, eu tenho uma visão muito pragmática. Que não é essa coisa emocional, Claro. né? Porque você tem que entregar resultado. Exato. Né? E muitas vezes, uma coisa que eu me deparo muito é uma visão muito paternalista ainda. Né? Uma visão ainda muito socialista de algumas coisas, de que qual é o papel da empresa, qual é o papel das pessoas. Né? Então, assim, não sei se, até por ser libriana, se o senso de justiça fala um pouco mais alto aqui, mas eu sou muito correta com as coisas. Então, assim, tem coisas que eu falo, isso não é papel da empresa. E às vezes eu falo, nossa, mas como esse RH é duro. Né? Não, isso não é papel da empresa.
Deixar claro ali, né? Até onde vai a responsabilidade de cada um para que aquele relacionamento funcione. Porque é um relacionamento, do colaborador, qual que é o papel de uma organização, qual que é o nosso papel social. Então, falar de entrega de chaves é o nosso papel, é a nossa promessa de marca. É aquilo que a gente tem que fazer. E tudo que a gente teve que fazer dali para trás para aquilo dar certo. As pessoas têm que estar treinadas, capacitadas, o turnover tem que estar mais baixo. A gente tem que ter todo um aparato aqui para trás para que isso aconteça. Né? Para o ursinho ir lá visitar o menino que estava no hospital, levar o kit em mãos e tudo mais, tem um encantamento da marca que está por trás. Mas assim, não adianta nada a gente fazer isso e não mostrar para as pessoas que estão lá na linha de produção da Ana Maria o que ela está entregando. Então, fazer programas de comunicação dentro para poder conectar essas pessoas com esse propósito é muito grande. E o que eu percebo hoje, e o papel da liderança, eu reforço aqui, hoje na Direcional a gente está com um programa de desenvolvimento de lideranças que o primeiro módulo que a gente está trabalhando com eles é autoconhecimento, liderança de si mesmo. Conhece o teu papel. Entende que ao não dar feedback para uma pessoa, você não está não cumprindo um to-do do RH. O RH está lá te importunando porque você não está cumprindo o prazo. Mas você não está fazendo isso. Você está deixando a oportunidade de falar para uma pessoa o quanto que ela pode ser melhor, o que ela está fazendo que não está correto. Você está dando a oportunidade dela corrigir a rota. Exato. Ah, mas eu não estou sendo líder legal, porque eu estou tendo que ir lá criticar, eu estou tendo que fazer uma crítica. Cara, o peso da crítica quem está dando é você. Exato. Se você for lá e for sincero, transparente, com respeito, com educação, você vai dar a oportunidade dessa pessoa melhorar aquilo que ela não está fazendo legal. Ao invés de chegar daqui 6 meses, você demitir ela, falar que teve uma reestruturação, porque você não tem coragem de falar a verdade para as pessoas. Se omitir da responsabilidade de desenvolver, de dar a oportunidade de desenvolver, né? Excelente. Exato. Então, assim, como é que a gente conecta propósito ao dia a dia das pessoas se a gente não for verdadeiro nas nossas relações? De líder liderado, de RH com seus gestores, com seus clientes internos, de falar, olha, não vai rolar. Uma vez, eu recebi, teve um funcionário que bateu assim na minha porta, isso faz 6 meses, bateu assim na minha porta, ai, posso falar com você? Eu falei, por favor, né? Fica à vontade. Não, é o seguinte, é que eu tive uma ideia aqui e eu queria colaborar com... Eu sei que vocês estão fazendo aí um monte de revisão de processo, vocês estão revisando um monte de coisa e tem um benefício que eu acho que vocês poderiam trazer para a empresa. O benefício é X. E é justo um benefício, eu não vou entrar na polêmica, mas é justo um benefício que eu não acho que é papel da empresa, sinceramente. Porque, assim, tem coisas que são super legais, mas não é papel da empresa. Tem empresas que falam, não, eu vou dar tudo isso mesmo. Beleza, tem empresas que falam, não, eu tenho um budget super apertado, minha margem é estreita, eu tenho um cenário de negócio que não me possibilita pagar tudo isso para as pessoas. E eu realmente acho que não é obrigação da empresa. Se ela pagar, se ela incentivar, se ela der, é uma opção, é uma liberalidade, não é obrigação. E uma empresa que não dá, ela não deixa de ser uma boa empresa para se trabalhar. Ela não deixa de ser uma empresa onde ela... Sabe, porque as pessoas podem se desenvolver e podem ter o seu senso de realização. E aí esse funcionário chegou e falou assim, não, porque eu queria dar essa sugestão, tal, não sei o que. Eu falei, olha, eu sou super obrigada pela sugestão. Ele tinha colocado lá, foi falar disso e deu mais umas 2 sugestões. Eu falei, olha, essas 2 sugestões que você está dando aqui, eu acho que é super viável. Eu me comprometo contigo que eu vou colocar isso para o time para a gente estudar essas possibilidades. Esse aqui, ó, eu já vou te adiantar, esse aqui não vai rolar, não. A pessoa olhou assim, mas você não vai nem estudar essa possibilidade? Eu falei assim, não, é porque assim, se eu falar para você que a gente vai estudar a possibilidade, eu vou levantar em você uma expectativa que a gente não vai cumprir. E eu prefiro te dizer agora que a gente não vai conseguir ter, por causa disso, disso e disso. Era isso que eu ia perguntar, como é que você traz essa transparência na comunicação a ponto de que a pessoa tenha essa completude de absorver? E depois, assim, eu sei que a pessoa ficou um pouco frustrada na minha frente. Ficou, porque ela falou natural. Assim, poxa, fui lá levar pro RH e o RH nem vai ter a chance de... Falei, olha, mas
eu acho que eu tenho que falar a verdade para ele. A gente não vai investir nisso. Naqueles outros 2 pontos, acho que foram ideias super legais. Mas nisso aqui não vai rolar, porque isso está contra aquilo que a gente pode fazer. Não dá para agradar todo mundo, né? Você tem que ser justa. Exatamente. Mas nesse contexto de porta aberta, eu ia perguntar para você o que você tem visto ou tem feito. Falam muito de ter as estratégias people-centric, né? E não fazer pelo outro e fazer com o outro. Você tem alguma ação ou alguma estratégia, ou viu no mercado algo de construir com o funcionário? Né? Eu vi muita estratégia de RH que o funcionário às vezes é comunicado de um programa ou de um processo. E algumas empresas estão optando em fazer junto, né? Como que você vê isso? Ou você tem alguma prática disso? Eu acho que assim, a porta aberta já é um grande passo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que tem várias oportunidades. Acho que quando a gente faz pesquisa de clima, por exemplo, é a melhor oportunidade que você tem de ter um ambiente colaborativo de decisão. De ouvir, né? De ouvir, né? Não só a pesquisa pela pesquisa, mas o que você faz com o que você ouviu na pesquisa. Perfeito. E aí, montar os grupos colaborativos, não só de liderança, porque eu acho que esse é um outro ponto. Né? Muitas vezes as empresas fazem só os grupos de líderes para fazer o plano de ação que vem da pesquisa de clima. Não, coloca a gente da ponta. Não, isso não tem hierarquia. Hierarquia é simplesmente uma questão organizacional, um design que você faz para funcionar. Mas você não pode limitar as colaborações nisso. Então, chama lá de pessoas de diferentes níveis, áreas diferentes, para montar um grupo de trabalho e poder colaborar, né, com aquilo. Até porque você ganha porta-vozes. Né? Você ganha porta-vozes, você dissemina isso. Então, dá para a gente fazer isso. Um outro ponto que está acontecendo neste momento, né? Eu vou fazer um programa a gente tem um programa de desenvolvimento de lideranças e a gente tem um programa de desenvolvimento executivo. Eu estou levando 3 opções para os executivos decidirem. É para eles. Exato. Muito bom. É para eles. Eu poderia chegar como RH e falar o seguinte, olha, esse vai ser o programa de desenvolvimento do grupo executivo. Mas é para eles. Para os demais, foi um pouco diferente. Por quê? Porque a gente entendeu qual era a necessidade, as BPs retornaram com as dores e os dilemas das áreas, a gente montou algo que a gente também quer levar como uma mensagem, como um input, como uma direção. Então, tem um programa aqui que não foi tão colaborativo no momento de construção, mas ele foi sim porque ele escutou todas as demandas. A gente só formatou e entregou. Mas o dos executivos, a gente está colocando opções para ele. Olha, tem essa e tem essa. O que vocês gostariam? 3 opções que estão em linha com a estratégia. Era isso que eu ia perguntar. Porque quando a gente fala da liderança, a liderança, eles são como canais também, né? Eles ajudam a trazer esse engajamento. Então, quando tu tá ouvindo o que está acontecendo ali na ponta e está trazendo isso como uma proposta, né, para esses programas de desenvolvimento, eu acho que é meio que como, no geral, os RHs trabalham. Agora, quando você olha para o executivo, né, como é que vocês desenham essa proposta, né? Vocês entendem qual é a estratégia da empresa e fala, poxa, a gente está sentindo que a gente tem um gap aqui, eu acho que seria legal a gente trazer essa robustez. Como é que é esse ponto de partida? Como é que vocês olham para esse cenário de desenvolvimento para que essas lacunas não existam e o time possa ser cada vez mais robusto, acompanhando esse crescimento esperado da empresa? Eu falo que, assim, lacunas, elas sempre vão existir, né? Elas vão mudar de lugar, mas elas sempre vão existir, né? Elas vão caminhando. Tem uma frase que foi o próprio CEO da Racional, ele usava muito isso. Ele falava assim, o ser humano é uma obra inacabada de Deus. Ele colocava essa frase, né? E que bom, porque a gente está sempre oportunidade de você se reformar, né? Falando agora no jargão da construção, a gente está em reforma. Então, assim, eu acho que é a gente tentar entender o momento da operação, né? Em que momento que a gente está e qual é a lacuna que ele surge. Porque essas lacunas vão mudar. Se a gente está num grupo de liderança onde eu tenho muita gente recém nas posições, se eu estou num grupo de liderança que não, eu já tenho gente mais experiente nas posições de liderança, mas o cenário é totalmente diferente. Então, é a gente tentar identificar o momento da organização e qual é a lacuna. Essa lacuna vai mudar. Né? Pode ser que nesse ano a nossa lacuna seja de suportar um crescimento mais acelerado. No ano que vem, talvez, seja de
reduzir um pouco a velocidade e estruturar. E nós temos perfis muito diferentes. A gente tem perfis de executivos que são mais do arranque, a gente tem outros que são mais da sustentação. E como que esses protagonistas mudam conforme o cenário. Né? Então, eu acho que é a gente ter essas conversas, mesmo no grupo diretor, no grupo de lideranças, é a gente ter esses grupos ou nessas conversas, a gente poder identificar aonde é essa lacuna, para poder trabalhar esses programas de desenvolvimento da melhor forma. A gente tem hoje na Direcional, a gente lançamos esse ano, né? Foi em janeiro que a gente lançou, que é a nossa Dire Academy, que é uma academia interna, né? E ela tem algumas trilhas de conhecimento e as pessoas estão colaborando com isso. Qual foi o principal condutor dessa academia? Podemos ter consultorias, podemos ter parceiros, mas o principal foco dela é que a gente desenvolva as pessoas com a capacidade e o conhecimento que a gente tem dentro de casa. Que os líderes, de fato, entrem nesse papel protagonista. Então, a gente tem uma trilha de tecnologia e inovação, que quem é o sponsor dessa trilha é o nosso gerente de TI. E ele que angaria pessoas, que promove isso, ele dá aula, que é responsável pela curadoria de conteúdo daquela trilha. Tem a nossa academia de engenharia. E aí eu tenho 2 diretores, o diretor de engenharia de produção e o diretor de engenharia técnica, que são nossos sponsors dessa trilha. E eles vão lá dar aula, eles fazem videoaula, né? Agora a gente está num dos conteúdos que a gente tem, num dos módulos que a gente está desenvolvendo, que é o módulo mais técnico, né? O nosso diretor de engenharia falou, não, vamos buscar nossos engenheiros e vamos na obra. Então, chegamos na obra para fazer fundação, aula de fundação. Tem 2 engenheiros que estão sendo os protagonistas ali, que estão indo para a câmera, que estão falando, olha, fundação é isso, aqui a gente faz isso, e pega o tirante, faz não sei o quê, blá, 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 e filma, e monta. E eles estão sendo protagonistas disso. Nós, como RH, estamos sendo apenas o facilitador, porque eu acho que esse é o papel do RH. É ser esse facilitador do processo, é trazer metodologia, é trazer provocação, é poder dar esse caminho, mas eles é que são os protagonistas disso. Você está transmitindo cultura, né? Muitas empresas criam as academias, mas terceirizam tudo. Nada contra, né? Mas a gente tem uma academia lá que a gente vai precisar de um consultor que vai trazer algo de fora. Algo de fora, que também é muito importante, mas tem a Dire Academy, a gente decidiu como estratégia de desenvolvimento não delegar coisas que a gente tem condição de fazer. O próprio líder formando novos líderes, né? A gente não pede isso para eles? Exato. Né? A gente vai lá na avaliação de desempenho e coloca lá, né? Treinar, desenvolver e capacitar o seu time. Mas na hora que a gente tem a oportunidade, a gente delega para terceiros. Muito então, bom, parabéns. Põe ele na frente, dá o palco para ele, dá a pista para ele. Dire Academy? Dire Academy. É direcional, né? De direcional e ri de riva, né? Então a gente juntou e dá um Dire Academy. Então, dá pista para os líderes serem líderes. Né? Então, a academia de engenharia, nós estamos tudo por trás. Às vezes, eu faço exatamente esse movimento aqui, eu vou lá e cutuco, e você é a interlocutora ali deles, coloco 2 elementos ali importantes para fazer, puxo, faço uma entrevista, tal, mas esse é o nosso, eu acho que é o nosso principal papel, que é de gerar o protagonismo dentro da empresa. Não adianta só cobrar, falar, não, você tem que ser protagonista. Óbvio, isso a gente sabe, né? Mas como é que eu ajudo ele a ser protagonista? Como é que os meus programas, né, de desenvolvimento, como é aqueles programas que a gente fica lá na sala de ar-condicionado desenhando, vai chegar lá na ponta, né? E esse foi o nosso pressuposto para montar a nossa escola de negócio. Muito legal. Valéria, deixa eu fazer uma pergunta aqui, até meio que saindo dessa pauta toda de gente, processos e mão na massa, que é muito mais atrelada à tecnologia. E até uma curiosidade minha, né? Nos últimos 3 anos, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com os RHs em empresas que entregam, né, uma plataforma, um serviço através de tecnologia. E a gente tem uma percepção, pelo menos a minha percepção tem sido, que dentro das empresas, a tecnologia, ela chega em todas as áreas primeiro e no RH por último.
E a gente entende, aí óbvio, né, eu estou aqui representando a Vagas, a gente entende que a tecnologia ela consegue sim apoiar o RH, conseguindo trazer uma agilidade, conseguindo reduzir o processual, enfim. Como é que você vê o cenário da tecnologia dentro do RH hoje? Eu não sei se vocês já têm isso inserido ali dentro, né, do dia a dia de vocês, mas como é que é o teu olhar a respeito disso? Eu tenho curiosidade de saber. Olha, Paola, esse é um grande desafio, porque existe o que eu desejo e o que eu tenho. Exato. A gente entende. Eu acho que nós, como RH, a gente tem uma lição de casa gigantesca para fazer nesse sentido e começa da gente parar de falar que nós somos muito para frentex nas coisas e não fazer, sabe? Porque eu acho que o RH só vai por último, porque é o último que se engaja na tecnologia. Olha. É o último que se engaja na Você acha tecnologia. que o conhecimento ou a movimentação que a transformação digital foi fazendo ali no mercado, o RH ele foi olhando menos para essa mudança, para essa transformação? Eu acho que assim, engajando a menos? gente não olha, e agora eu vou botar, eu falo que eu vou dar tiro no meu pé mesmo, mas assim, eu acho que nós como RH, a gente olha ainda de uma maneira muito, a gente olha ainda da arquibancada. A gente não entrou em campo ainda. E não que não seja, eu acho que tem empresas que já estão mais evoluídas nesse processo, né? Veja bem, não estou generalizando aqui, mas eu sinto ainda, pelos profissionais de RH, eu sinto que tem uma vontade muito grande no discurso, tem um olhar muito grande de vamos, 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 mas a gente ainda se apega, a gente ainda não está num olhar de tomar decisões com base em dados. Até porque tem uma questão que é assim, né? Quando o RH vai ficando mais orientado para dados, vem a seguinte crítica: agora pessoas são números. É isso. Eu ouvi isso já A algumas gente já vezes. A gente ouve fala, isso. não, gente, não é isso. Não é isso. Não, agora tudo é um número. Não é isso. A gente não vai deixar o soft para ir para o hard. A gente vai trabalhar com as duas coisas juntas. A gente precisa ter este olhar. Mas qual que é a minha visão disso, né? E eu estou vivendo isso na prática agora. A gente está tentando implementar um olhar mais analítico para a área de RH. A gente ainda não tem, né? Nós hoje, se eu te colocar o nosso calcanhar de Aquiles hoje, em termos de desenvolvimento, tem uma pancada de iniciativa legal. Em termos de dados, a gente ainda está patinando. Porque quando você vai falar de dados, para você poder fazer uma análise preditiva, para você poder fazer uma análise correlacional, você tem que buscar histórico. Isso. E se é uma área que não armazenou dados, nós não temos informação. É tão simples quanto isso. A medição, ela começa naquele momento para você começar a falar disso daqui a um semestre, olhe lá. Mas muito mais para frente. Porque para a gente poder avaliar os vieses comportamentais, você tem que ter história. Muito mais do que isso. Muito mais. E aí, quando você olha, poxa, mas quando a gente implementou nossa folha, porque a folha é um fator riquíssimo de informação. Eu não pensei nisso, eu não pensei naquilo, eu não conectei esse dado, eu não dei esse campo. Então, são todas coisas que, quando você vai poder cruzar informações, te faltam dados. Quando a gente começou essa iniciativa, é um projeto que a gente tem de People Analytics. Quando a gente começou a iniciativa, vamos trazer um cientista de dados, vamos trazer tal. Quando a gente começou, eu falei assim, onde que eu pego esse dado, né? O professor virou para mim, onde que eu pego esse dado, né? Falou para as BPs. A gente tem aqui, aqui, aqui. Aí ele olhou, ele falou, mas tá tudo em PDF. Os relatórios todos em PDF, a gente vai ter um pouquinho de trabalho para transformar isso numa linguagem que a gente entenda. Então, a cultura, eu acho que ela tem que começar lá atrás. Porque senão a gente começa a não ter dados, não ter coisa. Então, hoje, a gente vai batalhar muito, a gente vai ter que comer areia mesmo nesse sentido, para a gente poder montar essa história, esse histórico, e trabalhar mindset. Perfeito. Eu, com o meu time hoje, eu estou sendo a chata do dado, porque eu estou cobrando isso. Mas e isso? Pensou nisso? Cadastrou com número ao invés de porque senão a gente não consegue cruzar os dados. E isso, e esse dado, esse cruzamento, essa informação, vamos buscar. Porque se a gente não fomentar isso agora, a gente não consegue entregar lá na frente.
E é difícil, porque principalmente se você pegar uma equipe que às vezes no Excel resolve o assunto, e na hora que ela vai ter que colocar isso em sistema, e vai dar pau, e vai ter que ajustar, e vai ter que não sei o quê, ela descarta isso e corre para o Excel, que é o seu elemento seguro, e vai fazer. Tudo bem, Excel é uma boa ferramenta, ajuda, tal, mas vamos colocar, vamos automatizar isso, vamos colocar isso em sistema. A gente tem tantos sistemas hoje. E aí entra o segundo desafio, né? Hoje a gente trabalha com um monte de plataformas e você tem que conectar, você tem que integrar tudo isso, né? E aí parece simples quando a gente fala, faz uma API. Não é. Não é. Vai estender a história da API para a gente entender onde que mora o problema. Eu falo, na teoria é tudo muito lindo, mas o perrengue que está por trás é porque isso é histórico. E o RH, de fato, tem um paradigma que a gente precisa quebrar, que é eu olhar dados, eu olhar número. Eu não estou abrindo mão de ser sensível, de me sensibilizar com as pessoas, de ter o meu olhar empático. As coisas, elas caminham juntos, não é ou, é e. Eu acho que a questão de dado que você traz tem uma visão de longo prazo, né? Eu acho que tem muito RH ainda que está no curto prazo, né? Então, acaba fazendo um processo seletivo e não armazenando os dados, porque o mais importante, às vezes, é fechar o processo. Exato. E não ter o histórico do processo, né? Não, hoje às vezes eu olho e falo assim, beleza, vamos fazer então um funil de candidatos, vamos entender? Mas eu não anotei, eu não peguei todos esses, eu só fui fazendo. E se a gente for pensar, né, né, então, uma pessoa de dados, né, que está aqui no meu DNA, aquilo que a gente consegue tirar de insumo de dados que RH pode produzir, trazer todos esses insights, esses analytics, eles são pilares que conectam com a estratégia de crescimento da empresa. Então, lá na ponta, o resultado da receita também se apoia nessa informação, né? Então, muito legal. Gente, a gente está chegando no fim, infelizmente. Já aqui do passou nosso, tudo isso. Pois é, voou aqui, foi maravilhoso. Eu super agradeço a sua presença. Obrigada. Foi uma conversa, assim, muito legal, emocionante. Me arrepiei aqui em alguns momentos. Uma experiência muito rica e que traz um conteúdo muito rico, assim, para quem quer se desenvolver nesse sentido, ou até para quem já atua nessa mesma cadeira, abre um olhar de pontos que são importantes para que as coisas possam funcionar. Então, fiquei muito feliz, muito grata pela tua presença. E Gustavo também, né, por ter nos apoiado aqui, participando, e a gente juntos conseguindo fomentar e gerar esse conteúdo para o pessoal. Obrigada. Eu que agradeço muito a oportunidade, o espaço, e onde eu puder colaborar, assim, eu estou super à disposição mesmo. E que bom que a gente tem iniciativa como essas que vocês estão promovendo, porque é através de iniciativas como essas que a gente sensibiliza as pessoas, que a gente dá um insight, que a gente, né, envolve e engaja as pessoas com esse desafio que a gente tem de lidar com toda essa era digital e emocional. É verdade. Né? Então, eu que agradeço por essa iniciativa, parabéns para vocês por terem idealizado esse projeto. Parabéns pela sua trajetória também. Foi Obrigada. muito lindo poder participar. Obrigada, gente.